Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 2 de novembro de 2024. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler, eu só não consegui identificar de que livro que é esse texto, mas é de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, intitulado Eles Vivem, em razão de hoje, pela cristandade ser considerado, comemorado, o dia de finados, o dia dos mortos. Então, eles vivem. Ante os que partiram, precedendo-te na grande mudança, não permitas que o desespero te ensombre o coração. Eles não morreram, estão vivos. Compartilham-te as aflições quando te lastimas sem consolo. Inquietam-se com sua rendição aos desafios da angústia quando te afastas da confiança em Deus. Eles sabem, igualmente, quanto dói a separação. Conhecem o pranto da despedida e te recordam as mãos trementes no adeus, conservando na acústica do espírito as palavras que pronunciaste, quando não mais conseguiram responder às interpelações que articulaste no auge da amargura. Não admitas estejam eles indiferentes ao teu caminho ou à tua dor. Eles percebem quanto te custa a readaptação ao mundo e à existência terrestre sem eles, e quase sempre se transformam em sirineus de ternura incessante, amparando-te o trabalho de renovação ou enxugando-te as lágrimas, quando tateais a lousa ou lhes enfeita a memória, perguntando por quê. Pensa neles com saudade convertida em oração. As tuas preces de amor representam acordes de esperança e devotamento, despertando-os para visões mais altas na vida. Quando puderes, realiza por eles as tarefas em que estimariam prosseguir e tê-los-ás contigo por infatigáveis zeladores de teus dias. Se muitos deles são teu refúgio e inspiração nas atividades a que te prendes no mundo, para muitos outros deles és o apoio e o incentivo para a elevação que se lhes faz necessária. Quando te disponhas a buscar os entes queridos domiciliados no mais além, não te detenhas na terra que lhes resguarda as últimas relíquias da experiência no plano material. Contempla o céu em que mundos inumeráveis nos falam da união sem a Deus, e ouvirás a voz deles no próprio coração a dizer-te que não caminharam na direção da noite, mas sim ao encontro de novo despertar. Vamos fazer a nossa oração. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. A todos vós, pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que nos reunimos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos as Tuas lições, hoje, em especial, lições que Tu nos trouxeste relacionadas ao que nós chamamos de morte, mas que, na verdade, nada mais é do que, como disse Nina Aroeira, uma simples mudança. E que sabemos é a transformação, é a ida, a viagem para a verdadeira vida, a transformação de um temporário cárcere, um temporário presídio, uma temporária limitação de nós outros como espíritos, para a verdadeira vida, a vida plena, a vida como tu nos prometeste,
vida em abundância. Então, antecipadamente gratos por mais esta bênção, por mais esta oportunidade. No dia de hoje, dia de finados, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, como nós acabamos de falar, né, hoje, no dia 2 de novembro, a cristandade, já de milênios, né, mais de 1000 anos, muitos séculos, celebra, comemora o dia de finados, né, o dia dos mortos, mas que nós sabemos que não é o dia dos mortos, porque nós, espíritos, não morremos. Nós, enquanto encarnados, necessitados dessa alternância, encarnação, desencarnação, nós temos que passar por esse processo que faz parte desse nível espiritual a que pertencemos e já vivenciamos isso diversas vezes. Então, esse medo que muitas vezes nós temos de falar sobre o assunto, de muitas vezes lembrarmos dos que já partiram, não tem o menor sentido, a menor razão. Por quê? Porque nós já vivenciamos isso. Não é a primeira vez. Essa não é a nossa primeira encarnação e nem vai ser a última. Então, a nossa desencarnação não vai ser a primeira. A desencarnação dos que convivem conosco não vai ser a primeira experiência, né, do que a gente comumente aí chama de perda, né, luto, e também não vai ser a última. Então, nós temos que, de certa forma, nos acostumar, naturalizar, porque é um processo natural. Agora, é bem verdade que um pouco desse temor, desse repúdio, como está explicado no Livro dos Espíritos, por exemplo, tem a ver com o instinto de conservação, na medida em que nós, quando estamos aqui, pelo instinto de conservação, que é algo provindo de Deus para que nós permaneçamos aqui e não queiramos estar, né, no outro plano, na outra dimensão, antes do momento correto, porque nós não sabemos qual é, quando é o momento correto do nosso retorno. Então Deus nos dota com esse instinto de conservação para que nós queiramos, digamos assim, né, ainda que de forma inconsciente, subconsciente, permanecer aqui. Por isso que a questão do suicídio, né, é considerada uma violação, uma infração, né, um crime perante as leis de Deus. Por quê? Porque não somos nós que temos que decidir ou que podemos decidir quando nós vamos retornar. Quem decide isso é Deus, em primeiro lugar, Jesus, que é o nosso grande pastor, o nosso grande mestre, o nosso grande condutor, governador do orbe em que nós estamos, e a espiritualidade encarregada aí dos projetos reencarnatórios, das missões, das tarefas, dos tempos que nós temos que vivenciar nesse plano aqui ou no plano espiritual. Então, o que nós temos que fazer é obedecer. Obediência e resignação, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Obediência, consentimento da razão. Resignação, consentimento do coração. Então, ter fé, ter obediência, ter resignação e saber que tudo está certo. Como disse Sheila, né, a nossa benfeitora, aquela que trabalha em prol de curas, né, de enfermidades ou de amenização de sintomas, de agravamentos, juntamente com tantos espíritos bondosos, como o Dr. Bezerra de Menezes,
e toda a sua equipe, todos os médicos que foram médicos aqui na Terra, bons, bondosos, como, por exemplo, Dr. Felipe Web, de Campos dos Goytacazes, Dr. Alberto Braune, de Nova Friburgo, e tantos outros que eu não saberia citar e seria injusto por não citar. Então, Sheila tem uma mensagem em que ela diz: tudo certo, está tudo certo. O tempo que nós vivemos aqui, o tempo que nós passamos na espiritualidade entre uma encarnação e outra, está tudo certo. Nós não precisamos e não devemos nos preocupar, né, com essas coisas. Já há espíritos encarregados de tudo isso. Então, o dever, a necessidade que nós temos é acreditar, né, obedecer e seguir, né, fazer o que nós temos que fazer. Então, essa questão, esse preconceito que ainda existe em muitos de nós em relação ao assunto morte, tem que começar a ser debelado, né, combatido. Por quê? Porque faz parte da vida, do ciclo da vida, da natureza, né? E aí a gente vê mesmo entre espíritas, muitas vezes, né, uma certa rejeição. Todos os outros cristãos que são espiritualistas, ou seja, acreditam na sobrevivência da alma após a morte do corpo, mesmo assim evitam, né, falar. Não gosto nem, não fala desse assunto não, que eu fico todo arrepiado, né, e tal. E o nosso Rubinho, uma vez, nosso querido amigo Rubens Fernandes Carneiro, uma vez ele encontrou com um amigo seu que tinha perdido, né, que tinha vivenciado a desencarnação do próprio filho. E então ele, o pai, havia perdido, né, como se fala no linguajar popular, no linguajar comum, ele tinha perdido o próprio filho, né? Geralmente, a ordem natural é que as pessoas mais idosas vão antes das mais novas, né, ou das menos idosas. Mas, às vezes, por conta disso que eu acabei de falar, dos projetos, dos planos, os mais novos vão antes. E a gente, né, tem que aceitar, não pode se revoltar, não deve se revoltar, embora exista o livre-arbítrio, mas, né, é uma coisa que geralmente foge ao que a gente espera, à ordem natural, digamos assim, né, das coisas, e a quantidade, né, de casos também em que pessoas mais novas de uma determinada família, de um determinado grupo, desencarnem antes de pessoas mais velhas. Mas está tudo certo, como disse Sheila, né? Então, esse pai havia vivenciado a desencarnação do seu próprio filho. E aí, como muitos de nós muitas vezes fazemos, ele simplesmente, embora fosse cristão, soubesse e acreditasse na sobrevivência da alma após a morte, né, após a desencarnação, ele resolveu esquecer do filho. Então, guardou todos os porta-retratos, desfez-se de todos os bens, objetos, né, que eram do seu filho. Mas uma vez ou outra ele sentia a presença do seu filho. Ele sentia, mas ele fingia que nada estava a acontecer, né? Pensava em outra coisa na hora, ligava uma TV, uma música e desviava, fugia do assunto, né, da realidade. E uma vez encontrou-se com o nosso querido Rubinho e ele até falou isso. E aí Rubinho contava, né, que ele disse assim: ué, mas seu filho está aqui. Por que não
aceitar isso. E aí Rubim dizia que ele disse assim, esse homem, né? Ih, Rubim, para, olha, eu tô todo arrepiado aqui só de você falar nisso. Mas é verdade, meus irmãos. Então, a gente muitas vezes sente a presença, né? É o perfume daquela pessoa que era um perfume que ela mais usava, né? O perfume característico dela. E aí a pessoa desencarnou e a gente sente aquele perfume. De repente, por que será? Isso é uma forma de efeito físico, né? De manifestação mediúnica, de fenômeno que acontece e é real. Outras vezes, nós sonhamos com aquele espírito que já desencarnou, que é o nosso familiar, o nosso ente querido, o nosso amigo, a nossa amiga, e a gente sonha e acorda achando que foi coisa da nossa imaginação, da nossa cabeça. Não, isso não é real, isso é porque eu devia estar pensando nele ou nela, e não acredita que é real. Então, a doutrina espírita, ela vem nos esclarecer, e por isso ela é o consolador prometido por Jesus. O outro consolador, né, que Jesus disse, eu pedirei ao Pai e ele vos enviará um outro consolador. Por que outro? Porque o primeiro é ele próprio, Jesus, né? Mas, naquela época, como ele disse também, muita coisa tenho para vos dizer, mas vós não podeis suportar. Então, quando ele se refere ao outro consolador, que nós sabemos que é a doutrina espírita, ele diz, eu pedirei ao Pai e ele vos enviará um outro consolador que vos repetirá tudo o que vos tenho dito e vos dirá muito mais coisas ainda. E ele permanecerá convosco. Então, a gente tem hoje aqui os livros que nos esclarecem. Quando nos esclarecem, nos consolam, porque na medida em que nós entendemos, que nós compreendemos o que está acontecendo, pronto, nós estamos consolados. Não existe mais desespero, não existe mais falta de fé, não existe mais revolta. Por quê? Porque nós entendemos o que acontece e, a partir do momento que entendemos, que compreendemos, que aceitamos, nós estamos consolados, né? Esclarecidos. Então, Jesus, por exemplo, no Evangelho de João, no episódio da morte de Lázaro, João, no capítulo 11, ele fala assim, e muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Então, vejamos, meus irmãos, como que a fé, o entendimento, mudam a nossa situação. Mudam o nosso estado de alma, o nosso estado de espírito, o nosso estado emocional, psicológico. Então a fé é algo fundamental nas nossas vidas. E Jesus perguntou, crês tu nisto? Perguntou para Marta. Então hoje que nós temos essa variedade de obras
essa maravilha, essa bênção, esse amor da espiritualidade, do próprio Cristo, de Deus, ao nos enviar a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, explicando cada uma dessas coisas, Jesus há de nos perguntar: crês tu nisto? Crês tu? Nós cremos? Nós acreditamos? As explicações estão aí. Só na obra considerada básica da doutrina, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, o que é o Espiritismo, que é considerado um livro para iniciantes na doutrina, tem diversas explicações, esclarecimentos, que se nós lermos e acreditarmos e aceitarmos, nós estaremos a ser consolados, esclarecidos. E aí tudo muda na nossa vida. Então, por exemplo, no livro O que é o Espiritismo, considerado um livro para iniciantes na doutrina. E, inclusive, alguns questionamentos que constam desse livro foram feitos por um padre, representando, digamos assim, né, os padres, os sacerdotes da Igreja Católica, alguns que não aceitavam mesmo, por mais que se provasse, né? Outros com dúvidas. Será que é verdade? Será que não é? O que é isso? Né? Eu quero entender melhor e tal. E alguns, né, simplesmente querendo contradizer, contraditar, né, refutar aquilo tudo. Por quê? Por um certo preconceito, por um certo fanatismo religioso. Mas o tempo, disse Emmanuel, é o nosso explicador silencioso. Um dia, todos nós saberemos, todos nós entenderemos o que se passa, qual é a realidade da vida, das leis de Deus. Então, quem não acredita, por exemplo, né, em reencarnação, um dia vai estar no plano espiritual prestes a reencarnar. Então a pessoa, o espírito, a pessoa que não acreditava, vai ter que acreditar. Não tem jeito. É uma lei. Então, eu não aceito, eu não acredito e tal. Bom, você pode, mesmo diante da verdade, virar as costas, né? Como o próprio Pilatos fez quando perguntou a Jesus: mas o que é a verdade? E nem esperou Jesus responder. Ele já virou as costas porque ele achava que Jesus não tinha condições de falar o que era a verdade, né? Agora, muitas vezes os espíritos, e às vezes os espíritos encarnados, é um parente nosso, é uma mãe, é um pai, é alguém da casa espírita a qual nós pertencemos e que frequentamos, é, né, um trabalhador, é o presidente, a presidente, o diretor, a diretora, ou um filho, uma filha, um neto, uma neta, um sobrinho, uma sobrinha, um amigo, um estranho, uma mensagem que para na nossa mão. Haroldo, há pouco tempo atrás, né, iniciou uma campanha cujo título era um pouco estranho, porque se a gente for precipitado na avaliação, no julgamento, a gente pode falar assim: que isso, gente? Haroldo tá promovendo. Escutemos o que Haroldo diz sobre essa campanha. Não sejamos afoitos, precipitados. O nome da campanha que Haroldo Dutra lançou foi Esqueça Emmanuel. Ué, como assim? Não é para a gente abandonar Emmanuel, não ler mais, nada disso. É a gente pegar uma mensagem de Emmanuel, como essa que nós acabamos de ler aqui, como leitura preparatória, é nós pegarmos um livro de Emmanuel e, digamos, esquecer em algum lugar, propositadamente. Então eu vou pegar uma mensagem como essa
num dia de finados e vou deixar em algum lugar para alguém ler. Eu vou pegar um livro de Emmanuel e vou deixar em algum lugar, no banco do ônibus, no banco do ponto do ônibus, no banco do carro, do táxi, do Uber, que eu acabei de fazer uso, ou na mesa de uma instituição, uma mensagem simples, um livro. Alguém vai ter o seu interesse despertado, vai pegar aquela mensagem e, ainda que na hora que realizar a leitura não concorde, não aceite, não acredite, aquilo vai ficar na sua mente, no seu coração, e num dado momento ela vai buscar novamente. Ou até, meus irmãos, se nós deixarmos uma mensagem, um livro aberto dentro das nossas próprias casas, porque nós temos os espíritos convivendo conosco a todo momento, né? Espíritos bons, espíritos menos bons, espíritos esclarecidos, espíritos não esclarecidos. Se nós deixarmos um livro aberto, uma mensagem em cima de uma mesa, o espírito pode ler esse livro, essa mensagem, e aquilo ali vai fazer um efeito muito positivo, muito bom, muito útil, tanto no espírito desencarnado que eventualmente passou ali pela sala da nossa residência, pelo nosso quarto, e viu aquela mensagem, aquele livro aberto, leu, como uma pessoa encarnada, que na nossa repartição pública, onde a gente trabalha, teve a curiosidade de ler, ou alguém que foi atendido no local onde nós trabalhamos, né? Ou a gente viu que a pessoa estava precisando daquela mensagem e a gente solidariamente, né, fraternalmente oferece: aqui, meu irmão, minha irmã, ó, eu acho que essa mensagem vai te ajudar de alguma forma, né? Então, isso também é caridade, isso é trabalho, né? Toda ocupação útil. Então, por exemplo, né, no livro O que é o Espiritismo, livro este considerado para iniciantes na doutrina, nós temos a questão 151, que pergunta assim: conserva a alma as afeições que tinha na vida terrena? Então, depois que desencarnou, depois que morreu, o espírito, ele ainda tem ligação, ele ainda conserva as afeições, né? Se é um nosso familiar, se é um nosso amigo, se é o nosso cônjuge, né? A esposa que perdeu o marido que perdeu a sua esposa, enfim, um amigo nosso, alguém de quem nós gostávamos e que gostava da gente, desencarnou, partiu para o plano espiritual, para a verdadeira pátria, para a verdadeira vida. Acabou a ligação, agora cada um vai viver sua vida, ele vive a vida dele lá, ou ela vive a vida dela lá, e eu vou viver minha vida aqui. Acabou? Não. Vejamos o que os espíritos superiores responderam, e Kardec também, né, com o seu bom senso, que ele foi denominado de um bom senso encarnado, né? Conserva a alma as afeições que tinha na vida terrena? Olha a resposta: guarda todas as afeições morais e só esquece as materiais, que já não são da sua essência. Afeição material, Rafael? Como assim? É porque a gente às vezes é tão apegado às coisas materiais que a gente gosta de um determinado objeto. Nossa, eu adoro esse relógio, eu adoro esse anel, eu amo de paixão essa camisa, esse sapato, né? Então, essas afeições, o espírito, pelo menos, né, medianamente, dentro, não é nem muito atrasado, embora nós aqui na Terra, né, estejamos todos num plano de provas e expiações, então a gente está mais ou menos no mesmo nível, mas tem os que estão
menos apegados às coisas aqui da matéria, né, do mundo, a essa questão de bens, de objetos, de valores, né, valores pecuniários. Eu gosto muito desse brinco, desse colar, desses óculos, dessa camisa, desse carro, dessa casa, desse tudo, porque foram muito caros, né? Eu trabalhei duro para conquistá-los. E aí? Quando estiver no plano espiritual, vai levar? Não. Então, tem que desapegar. Então, essa afeição, muitas vezes, que a gente desenvolve, né? Tudo bem, a gente ter cuidado com as coisas da gente, não ser, né, desleixado, relaxado, né, descuidado. Não. Inclusive em relação a nós mesmos, ao nosso próprio corpo. Está lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, cuidar do corpo e cuidar do espírito. Nós temos que ter cuidado. Agora, a gente não pode se apegar demais. Porque, por exemplo, o professor Clóvis, na sua sabedoria, ele disse, né, uma vez, que a gente tem que ter cuidado com esse apego demasiado, até mesmo em relação ao corpo, porque senão a gente fica numa luta inglória de embelezar o cadáver. As pessoas que ficam, né, se submetendo até, às vezes, a cirurgias. Não, porque eu não quero ficar feio, eu não quero, né, perder a juventude. E aí acontece exatamente o contrário, muitas vezes. Né? Nós já falamos aqui. A pessoa vira um ser diferente, né? Um aspecto visual estranho. E algumas, coitadas, né? Eu acho muito triste isso, porque o que a pessoa estava a buscar era exatamente a beleza e o resultado foi exatamente o oposto. A pessoa era bonita, era linda e tornou-se feia. Pessoas que viram verdadeiros monstros, né, por causa dessa busca insaciável da beleza. E outras que desencarnam por causa disso. Então, a gente tem que ter equilíbrio, né? Tem que ter razoabilidade, tem que ter bom senso, tem que ter discernimento, sabedoria. Então, disseram os espíritos, e Kardec também, né, na resposta aqui: guarda todas as afeições morais e só esquece as materiais, que já não são da sua essência. Então, o espírito, embora nós tenhamos, né, estejamos mais ou menos no mesmo grau, no mesmo nível, há uma pequena variação. Então, há os que são muito apegados ainda, mas que estão nesse nível de provas e expiações. Há os que são relativamente mais ou menos apegados, e há os que estão muito pouco apegados às coisas materiais, aos bens, aos valores pecuniários e tal. Estão mais voltados para as questões espirituais. E aí, dos mais ou menos apegados para os pouquíssimo apegados, pouco apegados, essas coisas ficam aqui e eles não ficam preocupados mais com isso. Né? Até existe uma pergunta no Livro dos Espíritos, quando aborda-se esse assunto, que é se os espíritos assistem à reunião dos seus herdeiros lá para discutir herança. Não, esse testamento aqui não está válido porque papai não estava lá já muito bem das ideias e tal, eu vou entrar com uma ação para anular e invalidar esse testamento e tal. E isso, né, quando não chega, como nós temos lá na obra de André Luiz, a morte, né, assassinato. Não, vou tirar, são só 2 filhos, 2 herdeiros. Então um mata o outro porque ele quer ser o herdeiro único. Vou tirar meu irmão, minha irmã da linha sucessória, porque só eu que quero herdar o patrimônio do meu pai, da minha mãe, seja de quem for, né? Então, olha que apego às coisas materiais. E aí está lá na obra de André Luiz. Esse que nós muitas vezes matamos para tirar da nossa concorrência hereditária, volta como um neto às vezes, e a gente recebe nos braços cheio de alegria, cheio de sorrisos,
Ah, meu netinho, que lindo, vovô te ama e tal. É aquele que nós matamos e vai herdar a nossa herança. Então, meus irmãos, a doutrina espírita é maravilhosa. É uma bênção que nós não temos noção da importância, da grandeza, da utilidade nas nossas vidas. Por quê? Porque nos esclarece tudo isso. Agora, Jesus está a nos perguntar: crês tu nisto? A gente está com as obras todas à disposição. A gente lê, a gente consulta essas obras, a gente compra, a gente tem na biblioteca da nossa casa, na estante, a gente pega o livro lá para ler, a gente participa do estudo no grupo sobre esse livro, sobre esse assunto, ou a gente fica limitado, às vezes, né, a uma ou outra palestra, a uma ou outra aula, né, a um ou outro texto ou mensagem. Esporadicamente, eventualmente, né, ocasionalmente. Então, está tudo à nossa disposição. Basta que nós busquemos, que nós queiramos aprender, que nós queiramos nos esclarecer. Então, voltando, né? Conserva a alma as afeições que tinha na vida terrestre, guarda todas as afeições morais e só esquece as materiais que já não são da sua essência. Por isso, vem satisfeita ver os parentes. Olha aí, eles vêm nos ver. E muitas vezes a gente percebe a presença, mas, nossa Senhora, Deus me livre, olha só, estou todo arrepiado. Meus irmãos, isso é normal, é natural. A gente fica arrepiado mesmo, mas não é porque é nada ruim, assustador, né? A gente teve agora, há 2 dias atrás, o Dia das Bruxas, né? Nossa, que não tem nada demais. Bruxa eram as médiuns da Idade Média. As médiuns. E a gente transformou nisso que a gente vê hoje, como se fosse algo do mal, do terror, né? Do demônio e tal. Não tem nada disso. Isso tudo é fantasia, né? Superstição. Quem eram as bruxas? Eram as médias, as mulheres médiuns. E aí, né, eu já falei uma vez sobre isso, né? Dia das Bruxas? Não, o nome correto deveria ser Dia dos Médiuns. Então, a gente fica apavorado, com medo de coisas que fazem parte da nossa vida. Desde sempre. Desde que o homem habita o planeta aqui, fenômenos mediúnicos acontecem. A espiritualidade faz intercâmbio, se comunica, está presente nas nossas vidas, enquanto nós estamos encarnados. Então não tem nada de sobrenatural, né? Do mal, do diabo, não tem nada disso. A superstição, o medo, a ignorância fazem com que a gente acredite que não tem nada de natural, não tem nada de normal, né? Não tem nada de bom. É tudo sobrenatural, anormal, do mal, mas não é verdade. É tudo natural, normal e do bem. Agora, nós temos que estar preparados, esclarecidos, nós temos que estar na condição de conhecedores do assunto para saber lidar com tudo isso, né? E está à nossa disposição livros, pessoas que já vivenciaram e que estão à disposição de nós outros para que nós acessemos, busquemos, né? Que nós conversemos sobre o assunto. Então, continuando aqui, né? A resposta. Por isso vem a alma satisfeita ver os parentes e amigos e sente-se feliz com a lembrança deles. Então, a gente precisa estar limitado a lembrar dos mortos
que na verdade não estão mortos, estão mais vivos do que nós, somente no dia de finados, no dia 2 de novembro, aí a gente vai lá no cemitério, coloca uma flor no túmulo, né? Ou faz uma oração, mas só no dia de finado. Nos outros dias eu não quero saber disso, não quero saber desse assunto, Deus me livre, nossa, fico todo arrepiado. Não, a gente tem que lembrar todo dia. Ué, a afeição não acabou? Meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu tio, minha tia, meu filho, minha filha, quando desencarnam, deixam de ser almas queridas, pessoas queridas? Eu vou deixar de ter amor, afeição, amizade por aquele que já, ou por aquela que já desencarnou? Lógico que não. Então por que esquecê-los? Então, a gente não, diariamente, quando a gente tem, né, a gente não mora sozinho. O pai ou a mãe estão conosco, a esposa ou o esposo, o filho, a filha, os netos, enfim, alguém convive conosco. Por uma questão de educação, de respeito e de demonstração de afeto, de afeição, de amor, a gente não vai lá na hora de dormir e fala, ó, boa noite, pai, boa noite, mãe, boa noite, meu filho, boa noite, minha filha. Né? Às vezes dá um beijo, né? Dorme com Deus. Lógico que no mundo espiritual, né, não é exatamente, mas por que não lembrar diariamente deles, fazer uma prece? Qual o problema? Né? Não, Rafael, só de falar disso eu fico todo arrepiado. Os espíritos recebem isso. E como está aqui na resposta, eles gostam, vêm satisfeitos, ver, visitar. Então, se a gente ficar se limitando somente ao dia de finados, ao dia dos mortos, puxa vida, quer dizer, a gente leva um ano inteiro sem pensar neles. Eles estão a nos auxiliar nos nossos momentos difíceis, nos problemas, nas vicissitudes da vida, intuindo-nos. Então, quando a gente, por exemplo, sonha com esse parente, com essa mãe, com esse pai, com esse avô, com essa avó, com esse tio, com essa tia que já desencarnaram e que no sonho muitas vezes aparecem, né, mais remoçados, inclusive, e a conversar conosco, a nos instruir, a nos orientar, a gente acorda e fala assim, que nada, isso é coisa da minha cabeça, coisa da minha imaginação, não é real, é real, é real. No livro Depois da Morte, de Leon Denis, tem um capítulo lá, o capítulo 13, que é As Provas e a Morte, se eu não estou enganado, né, o título. E ali fala, Leon Denis, que esses espíritos, quando vão para a espiritualidade, esses espíritos, muitas vezes, em breve tempo, nós remoçamos. Se nós desencarnamos com uma idade mais avançada, cabelos brancos, né, uma certa decrepitude, né, do nosso corpo de carne, sonhei com papai, sonhei com mamãe, sonhei com vovô, sonhei com vovó, remoçados. É verdade, meus irmãos. É isso mesmo. E esse sonho está lá no livro dos médiuns, a explicação. É uma das formas de manifestações visuais mais comuns de acontecerem. Então, por exemplo, no livro dos médiuns, mais especificamente no capítulo 6º, que trata das manifestações visuais, o item 100 diz assim: de todas as manifestações espíritas, as mais interessantes, sem contestação, são aquelas por meio das quais os espíritos se tornam visíveis. Pela explicação deste fenômeno, se verá
que ele não é mais sobrenatural do que os outros. Vamos apresentar primeiramente as respostas que os espíritos deram acerca do assunto. Primeira pergunta: podem os espíritos tornar-se visíveis? Resposta: podem. Sobretudo durante o sono. Entretanto, algumas pessoas os veem quando acordadas. Então, a visão que a gente tem dos espíritos no sono, no sonho, é real. Ah, eu sonhei com meu pai, com a minha mãe já desencarnados. Eu sonhei com meu avô, com a minha avó. Mas isso deve ter sido coisa da minha cabeça, imaginação. Não, meus irmãos. Isso foi um encontro real. Uma visão. E aí, inclusive, os mais estudiosos do assunto, né, mais aprofundados, dizem que para nós termos certeza se foi ou não um sonho espiritual, né, um encontro, uma visão, um desdobramento, ou se foi um sonho psicológico, que aí sim, né, a gente estava pensando demais e tal, e aí muitas vezes, quando a gente está pensando demais num determinado assunto, numa determinada pessoa, a gente acaba sonhando com aquele assunto, com aquela pessoa. Esses são os chamados sonhos psicológicos. Mas como que a gente sabe diferenciar se é um sonho real, um desdobramento, uma visão, um sonho espiritual, um encontro, ou se é algo fruto da nossa imaginação? Os entendidos, né, os estudiosos aprofundados nesse assunto de sonhos espíritas, os estudiosos espíritas, conhecedores desse assunto, dizem que quando o sonho é espiritual, é um encontro, é uma visão, é um desdobramento, é real, alguma coisa relacionada à cor, a uma cor, vai ficar na nossa lembrança quando a gente acordar e lembrar daquele sonho. Então, por exemplo, eu vi vovó com um vestido amarelo. Opa, esse é o sinal de que foi um encontro verdadeiro. Se nenhuma característica relacionada à cor estiver presente, pode ser fruto, né, de um pensamento nosso, de um sonho psicológico, mas quando tem, mesmo que seja, por exemplo, né, a cor preta numa determinada roupa, num determinado objeto, num determinado lugar, que é considerada por alguns, né, como ausência, né, de cor ou ausência de luz, mas para nós naquele sonho ficou destacado, né? Nós gravamos aquela informação. Preto, branco, amarelo, azul, verde e a cor que aparecer. Isso, segundo os estudiosos, segundo os entendidos, é um sinal de que aquele sonho é verdadeiro, é real, é espiritual. Então, a gente lendo nas obras, olha aí, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, né? A gente começa a ser esclarecido sobre o assunto. Quando a gente é esclarecido, a gente é consolado, porque a gente entende o que está acontecendo, passa a encarar aquilo de uma forma natural, que é o correto, né? De uma forma natural, de uma forma real, de uma forma verdadeira. E aí o nosso coração acerena, né? O desespero desaparece, a revolta desaparece e a gente passa a ter uma vida mais tranquila, mais leve. Então, é essa misericórdia que os espíritos benfeitores, Jesus, Deus, querem nos proporcionar. É por essa misericórdia que eles estão a nos disponibilizar tudo isso. Então, por que não aproveitar? É como se Jesus estivesse oferecendo uma bênção a nós outros e nós estivéssemos recusando.
puxa vida, é isso mesmo? Então, eu quero continuar vivendo no desespero, na revolta? Lógico, a saudade, meus irmãos, ela não vai desaparecer. Ela não vai deixar de existir, né? Aquele momento de lembrança em que nós, muitas vezes, até choramos, né? Com saudade daquele ente, daquele familiar, daquele amigo, pode acontecer. É normal, é natural. Ninguém vai virar, né, por estar esclarecido, por estar consolado, vai virar uma pedra, né? Ou um freezer. Não. Porém, quando a gente tem o esclarecimento, quando a gente tem a consolação, a gente passa a vivenciar aquilo de uma outra forma. Uma forma mais amena, né? Uma forma mais leve, mais serena. Então, tá aí, né? E aí, por exemplo, no Livro dos Espíritos, no capítulo 6º, né, da vida espírita, ou da vida espiritual, né, da vida no mundo dos espíritos, capítulo 6º do Livro dos Espíritos, tem um trecho aqui desse capítulo com o título Comemoração dos Mortos e Funerais. E aí Kardec fez algumas perguntas que são muitas vezes as perguntas que nós fazemos, né? Por exemplo, perdão, a questão 320. Sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles, os que lhes foram caros na terra? Ou seja, nós ficamos aqui e eles partiram. A nossa lembrança deles, nós lembrarmos deles, pensarmos neles, orarmos por eles, sensibiliza esses espíritos? Olha o que os espíritos superiores responderam. Muito mais do que podeis supor. São felizes. E esse fato lhes aumenta a felicidade. E se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. Então, olha só, quando a gente pensa, quando a gente lembra, a gente está ajudando esses espíritos. Pensa de forma positiva, é claro. Não é pensar falando mal, né, do morto, né? Ah, aquele sujeito, ainda bem que está do lado de lá agora, né? E aí até vocifera, né, palavras que não deveriam ser ditas, né? Em vez de desejar, né, que Deus o ampare, né, que a gente fala às vezes, né, que o diabo vos carregue, que vá para o quinto dos infernos. Que isso, meus irmãos? Não falemos essas coisas, né? Mesmo que aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa que desencarnou tenha sido um adversário, uma adversária nossa. Então, lembrar, orar pelos espíritos sensibiliza, ajuda e muitas vezes faz com que eles se transformem. Então, pensando nisso, inclusive, Kardec, mais uma vez, na sua sabedoria, no seu bom senso, preocupado em nos ajudar, juntamente com os espíritos superiores que participaram da codificação, Kardec deixou no final do livro do Evangelho segundo o Espiritismo uma coletânea de preces. E tem lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, o trecho, né, final lá do livro, né, coletânea de preces, tem lá preces pelos que já não são da terra. É o item 4. Aí tem, por exemplo, se a gente não sabe muitas vezes, eu não sei como orar por alguém que já morreu, né? Então, Kardec e os espíritos superiores estão aqui a nos ajudar. Vejamos, preces pelos que já não são da terra, por alguém que acaba de morrer,
pelas pessoas a quem tivemos afeição, pelas almas sofredoras que pedem preces. Muitas vezes a gente sonha com um espírito pedindo ajuda, pedindo oração. Façamos a oração, ajudemos. Preces por um inimigo que morreu, um inimigo. Poxa, Rafael, mas agora que a gente ficou livre desse sujeito, eu ainda vou ficar conectado. Meus irmãos, Jesus nos exortou: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos caluniam e perseguem. E quem disse que o espírito, depois que desencarna, se teve uma diferença, um antagonismo, né, em relação a nós outros, vai do dia para a noite mudar? Então, se a gente exercitar, né, essa sublimação de sentimento, de pensamento, se a gente passar a orar por eles, a querer bem a eles, muitas vezes esses espíritos que, ao desencarnarem, tornam-se o que nós chamamos comumente de obsessores, porque ainda estão a nos perseguir, a querer o nosso mal, a nos atormentar, muitas vezes uma oração sincera nossa faz com que eles mudem, com que eles reflitam, com que eles se transformem. Então, por que não fazer isso? Jesus, já há mais de 2000 anos, estava a nos exortar: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos caluniam e perseguem. Isso, tanto no âmbito dos encarnados, quanto no âmbito dos desencarnados. Então está aqui Kardec e os espíritos superiores a nos deixarem um modelo de prece por um inimigo que morreu. Prece por um criminoso, por um suicida, por espíritos arrependidos, por espíritos endurecidos, que somos muitas vezes nós outros, né? Os teimosos. Muitas vezes, né, a gente é teimoso. Rafael, faz desse jeito, vai por esse caminho. Não, eu é que sei. Eu vou do meu jeito, eu faço do meu jeito, eu vou pelo caminho que eu quiser e tal. Aí, né, como disse Emmanuel, o tempo é o nosso explicador silencioso. Mas uma oração, muitas vezes, pode ajudar, né? Então, está aqui à nossa disposição tudo isso. Tudo isso, meus irmãos. E Jesus, mais uma vez, repito, está a nos perguntar: crês tu nisto? Então, para encerrar aqui a nossa reflexão hoje, do dia de finados, que na verdade não é o dia de finados, e que também, né, não é fora do normal, fora do natural, né? Nada faz parte do ciclo da vida, do nível espiritual em que nós estamos, e que nós temos que aprender a lidar, porque não é a primeira vez e nem vai ser a última. Nós já vivenciamos isso várias vezes. Quantas vezes nós já encarnamos e desencarnamos? Não é mesmo? Agora, a gente tem que lembrar, como está lá nesse capítulo 13 do livro Depois da Morte de Leon Denis, que quando a gente desencarna, a gente está saindo de uma prisão, de uma limitação temporária, que é esse corpo aqui de carne, cheio de limitações. Então a gente é um espírito que tem um acervo de experiências, de conhecimento, e que muitas vezes não estão acessíveis na nossa atual encarnação. Por quê? Porque a gente fez mau uso disso. Mas a gente tem aquele acervo, é aquela pastinha oculta lá no nosso computador que a gente tenta acessar, ou aquela configuração que a gente tenta alterar do computador, e aí quando a gente clica lá, aparece assim: senha de administrador. Opa, o que é isso? Só o administrador que pode fazer essa alteração, esse acesso. Aqui na nossa encarnação,
Nós não somos os administradores. Quem que é o administrador? É a espiritualidade. Então, só que quando a gente volta para o plano espiritual, essa pasta deixa de ser oculta. Então, às vezes, é um conhecimento que a gente já tem, mas que a gente não pôde utilizar nessa encarnação. Por quê? Porque temporariamente aquilo foi suspenso, né? Foi ocultado para que nós fizéssemos bom uso, para que nós aproveitássemos ao máximo numa próxima oportunidade, numa próxima experiência, numa próxima encarnação. Agora, a gente às vezes gosta de determinadas coisas, né, e não consegue se aprofundar, desenvolver, né, um determinado talento, uma vertente aí das artes, né, instrumentos musicais, pintura, enfim. Por quê? Porque a gente já teve esse conhecimento, já tem, já usou, mas usou para o mal, né? Para fazer coisas erradas, conquistar, né, pessoas, cargos, funções, status e muitas vezes pisando nos outros, desfazendo lares, famílias por causa da nossa fama, né? Da nossa projeção. Ah, eu fui um artista muito famoso e tal. O que a gente fez, né, de uso desse dom, desse talento que a gente tinha na arte, né? Então, recobrando a consciência no plano espiritual, a gente tem acesso a tudo isso. Então, entendendo, né, todas essas coisas que estão esclarecidas, principalmente na doutrina espírita, a gente muda o nosso ponto de vista, a nossa forma de encarar. E aí, né, como disse Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios, né, e o último inimigo a ser vencido é a morte, com a doutrina espírita e com Jesus, meus irmãos, nós vencemos. Então, um soneto aqui de Alta de Souza, no livro Parnaso de Além-Túmulo, intitulado Adeus. O sino plange em terna suavidade, no ambiente balsâmico da igreja, entre as naves no altar, em tudo adeja o perfume dos goivos da saudade. Geme a viuvez, lamenta-se a orfandade, e a alma que regressou do exílio beija a luz que resplandece, que viceja na catedral azul da imensidade. Adeus, terra das minhas desventuras. Adeus, amados meus. Diz nas alturas a alma liberta, o azul do céu singrando. Adeus, choram as rosas desfolhadas. Adeus, clamam as vozes desoladas de quem ficou no exílio soluçando. Mas, com a doutrina espírita, meus irmãos, tudo isso pode ser amenizado. Então, que Jesus nos abençoe, permita, né, que nós enderecemos aos nossos familiares que já estão no plano espiritual, aos nossos amigos, às nossas afeições, o nosso sentimento, o nosso carinho, a nossa prece, hoje sim, no dia de finados, mas se possível, e quanto possível, todos os dias, né, para que eles recebam a nossa vibração, o nosso sentimento, e possam até se comunicar de melhor maneira conosco, né? Porque a sintonia permanecendo, a gente consegue, né, se comunicar melhor, ter um sonho mais claro, né? Sentir a presença e não ficar, né, amedrontado, né, espantado, nada disso. Então, que a gente possa ter essa consciência, essa suavidade que a doutrina espírita nos proporciona, e pedimos a Deus e aos espíritos benfeitores, a Jesus, permissão para encerrar a nossa reflexão no dia de hoje. A você que nos acompanha, meu muito obrigado, que Deus nos abençoe a todos e uma boa noite.